Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo este vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu tenho a missão de descomplicar um pouco o mercado financeiro, né? Tem muitos termos técnicos que a gente encontra aí no dia a dia e às vezes as pessoas ficam sem saber o que é. Cola aqui no canal que você vai ver vários vídeos sobre esses assuntos. Prometo que são vídeos curtos, que vão te dar um panorama do que é cada indicador. Né? Se você quiser se aprofundar mais, recomendo uma pesquisa na rede, que tem muito conteúdo sobre, né, os assuntos. E se você é novo, está chegando aqui, se inscreva aqui no canal, dá essa força aí para mim. Curte esse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode tirar uma lição desses vídeos, pode tirar um proveito desses conteúdos. E bora lá que hoje a gente vai falar de formação bruta de capital fixo. É um, é um indicador econômico bem importante aí para a gente estar analisando, que dá uma visão de como que está a economia dos países. Bora lá para a apresentação. Pessoal, eu espero que vocês já estejam vendo a tela aí. Eu não vou ficar na tela porque eu tenho que ficar trocando aqui, né, a posição da câmera por causa dos textos para não tampar nada. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui de formação bruta de capital fixo, que é um indicador econômico aí para a gente conseguir ter uma ideia de como que está a economia, né, do nosso país, dos outros países também. Vamos seguindo aqui para a gente ver o que a gente vai abordar hoje aqui. Aqui temos os tópicos, né? Vamos ver o conceito pelo Banco Central, o que é a formação bruta de capital fixo, qual a frequência que esse indicador ele é divulgado, qual que é a utilidade, né, que a gente tem em analisar esse indicador, a relação com o PIB e uma conclusão aqui, apresentando uma visão. Como tivemos uma divulgação de um dado recente aqui da nossa economia, fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar uma planilha também, que vou deixar o link para vocês baixarem essa planilha, caso tenham interesse de analisar os dados. E bora lá continuar. Bom, aqui temos o conceito pelo Banco Central, né? De acordo com a definição oficial do Banco Central do Brasil, a formação bruta de capital ou investimento resulta da soma algébrica da formação bruta de capital fixo e da variação de estoques. Por sua vez, a formação bruta de capital fixo divide-se em três grupos: construção, máquinas e equipamentos, entre outros. Eu sei que, né, olhando isso daí, não ajudou em nada, porque realmente do jeito que está escrito aí, poucos entendem o que o Banco Central quis dizer aí nessa breve definição do que é a formação bruta de capital. Mas fiquem tranquilos que no decorrer do vídeo isso aí vai ser sanada essa dúvida. Então vamos lá, né? O que significa tudo isso aí que o Banco Central escreveu? Significa o seguinte, é bem simples o conceito. Essa soma algébrica, né, desse investimento que as empresas fazem, nada mais é do quanto as empresas investiram em máquinas, equipamentos, materiais de construção. São essas coisas, são produtos que as empresas compram para serem utilizados para a produção de outros bens. Ou seja, quando a empresa está precisando expandir sua produção, o que ela faz? Ela compra uma máquina nova, porque ela já está com a produção dela no máximo e ela precisa expandir a produção. Então ela vai e ela compra uma máquina. Isso que seria investir em ativos, em máquinas, essas coisas. Então, é assim, vamos ver, vamos tentar falar de uma outra maneira.
Vamos supor que o seu Manuel, um exemplo aqui, né? Ele está precisando expandir a produção de pães dele, lá da padaria dele, né? Então, o que que ele faz? Ele já está lá com o seu maquinário operando no máximo da capacidade produtiva dele. Só que os clientes estão demandando mais pães. O pãozinho dele é bom, então todo mundo vai lá comprar na padaria dele. Então, o que que ele precisa fazer? Ele precisa comprar mais máquina, mais forno, e ele precisa aumentar a produção dele, porque senão ele vai ter que subir o preço dos produtos para o pessoal, né, frear um pouco o consumo. Então é isso que é a formação bruta de capital fixo, certo? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui para frente. Como eu já disse anteriormente, né? Já meio que falei aqui o que, que é e o conceito tudo junto, né? O que, que é a formação? Ela mede o aumento de bens de capital das empresas e esses bens são aqueles que podem produzir outros bens. É aquilo que eu falei. O seu Manuel, ele compra um outro forno para produção de pães, que é um produto da empresa dele. Então, se ele quiser aumentar a produção dele, ele só consegue através dessa maneira. Ele não consegue aumentar a produção se ele não tiver mais como fazer mais massa, assar mais pães. De acordo com os últimos dados divulgados em 2020 no site do IBGE, o peso que cada item corresponde na pesquisa é: construção tem 44,56%, máquinas e equipamentos 41,53%, produtos de propriedade intelectual 11,84% e outros ativos fixos 2,7%. Qual a frequência de divulgação desse indicador? A formação bruta de capital fixo é calculada pelo IBGE a cada trimestre, a fim de mostrar se a capacidade produtiva de um país está aumentando ou não. Esse indicador está no Sistema de Contas Nacionais, faz parte do conjunto de agregados econômicos que servem de base para analisar a situação econômica do país. Então, como dito, né, desde lá do começo, ele é um indicador econômico que a gente consegue visualizar através dele se as empresas, né, que têm sede aqui no Brasil, elas estão investindo mais, elas estão comprando mais maquinário, se elas estão com uma perspectiva boa do cenário econômico, o que leva elas a investir cada vez mais, comprar mais máquinas, né, a fim de aumentar a produção, visualizando que o mercado está bom, que a demanda está boa. E isso é muito importante para a gente analisar, porque às vezes a gente só fica olhando o que está na TV, ou alguns dados, ou outros, e a gente não tem uma noção mais minuciosa ali do que está por dentro do que está acontecendo, né? Vamos seguindo aqui, pessoal. E qual a utilidade desse indicador? Como eu já disse, né, também, praticamente adiantei tudo, pode-se dizer que esse indicador nos mostra se a capacidade produtiva do país está aumentando em determinado período, nos indicando crescimento ou estagnação da atividade econômica. É isso que eu já disse antes. A gente analisa esse indicador para ver se a atividade econômica está em expansão ou ela está parada, né? Os empresários não estão com uma boa perspectiva e com isso eles não estão investindo. Eles estão aguardando mais, né, um clareamento do futuro, né, para ver se eles injetam mais dinheiro na empresa para aumentar a capacidade e assim oferecer mais produto para o mercado. E qual é a relação com o PIB? Antes de mais nada, é preciso lembrar que o PIB é o resultado da soma dos bens e serviços finais que são produzidos em determinada região durante certo período. O PIB é definido por meio de três aspectos: produção, renda e despesa, certo? Então, diante disso que a gente falou aqui, para que haja um crescimento progressivo da economia de um país, a formação bruta de capital fixo deve ter uma participação cada vez maior.
porque isso nos indica que houve mais investimento em máquinas, equipamentos, construção, todos aqueles itens que a gente já abordou aqui, né? E em outra ótica, a gente também pode dizer que a formação bruta de capital fixo tem a ver com a taxa de investimento de um país, porque a gente considera essa taxa de investimento o total que os empresários, que todo mundo está investindo em produção de outros produtos para serem consumidos no mercado interno. Então essa que é a relação com o PIB que a gente pode trazer aqui para vocês. Vamos seguindo aqui. E uma conclusão aqui, a gente vai pegar uma planilha que saiu aqui recentemente do PIB, só para pontuar, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2023 e recentemente a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre desse ano, de 2023. E com essa divulgação a gente tem esse dado da formação bruta de capital fixo. Então eu vou mostrar para vocês como é que está essa informação lá. E da próxima vez que vocês virem essa divulgação do PIB, com o link que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo embaixo, vocês podem acessar o site do IBGE, baixar a planilha e verificar lá como é que está esse indicador e ver se a economia está indo ou ela tá dando sinais de que vai parar. Eu vou pegar a planilha aqui para a gente já analisar ela. Bom, tá aqui, pessoal. Como vocês podem ver, essa planilha eu peguei direto lá do site do IBGE, né? Ela vem aqui com várias abas, né? E a aba que a gente vai olhar é essa daqui, ó. Trimestre contra trimestre, certo? Tá aqui, ó. Trimestre contra trimestre. Então a gente vai olhar aqui, ó. Tá vendo aqui? Formação bruta de capital fixo. Opa. Não queria que acontecesse isso, mas vamos dar uma colorir aqui só para dar uma destacada. Vamos lá para o final. Então, ó, aqui a gente pode ver, né? Formação bruta de capital fixo. Então, o que a gente nota, né? Primeiro trimestre de 2022 teve uma queda de 1,3. No segundo trimestre, a gente já pode analisar que teve uma alta, né, de 3,5 aqui. Os empresários estavam animados. Terceiro trimestre de 2022 também tivemos uma queda em relação ao segundo trimestre, mas ainda no campo positivo. Já no quarto trimestre de 2022, tivemos uma queda de 1,3%, e nesse primeiro trimestre de 2023, a gente teve essa queda aqui de 3,4%. Né? Eu não vou abordar os outros temas aqui, né, de cada coluna, né, só para a gente ver aqui como é que é divulgado essa informação, para vocês verem que realmente ela está aqui disponível e é muito bom analisar isso daqui para a gente ter uma perspectiva, porque os empresários, querendo ou não, são os que investem, geram empregos e eles que disponibilizam os produtos para a gente poder consumir no nosso dia a dia. Então, se eles não investem e a economia está parada, isso não é um bom sinal, certo? Então vamos lá, que agora eu vou fazer a minha conclusão aqui. Espero que vocês já estejam me vendo novamente. Então, como eu disse, a formação bruta de capital fixo é um indicador muito importante para a gente analisar. Todos deveriam analisar esse indicador, não só olhar para o PIB em si, o número do PIB. Tem uma série de fatores que levam à construção do PIB. Não é só olhar aquele número ali, o PIB cresceu 2%.
Tá, mas a gente tem que abrir o número e a gente observar o que está lá dentro. Por exemplo, a gente teve esse dado divulgado agora, né? Como eu falei, em junho de 2023, e o PIB veio positivo 1,9%. Se a gente olhar isso, nossa, o PIB cresceu, a economia cresceu. Mas a gente pode olhar ali por esse dado que não é bem assim. O PIB cresceu, mas é um outro fator que no futuro eu posso vir explicar, que o pessoal, os economistas chamam de arrasto estatístico. Eu não sou economista, como eu já falei no primeiro vídeo aqui no canal, mas como eu estudo essa área, eu gosto de aprender sobre esses termos e esses dados. Então, tem essa questão do arrasto estatístico. Num outro vídeo eu posso até gravar uma explicação do que seria isso. E o Banco Central, né, na sua formulação de política econômica, ele analisa muito esse indicador da formação bruta de capital fixo, porque por ali ele consegue ter um termômetro da economia. Os empresários estão investindo, eles tiraram o pé do freio, eles colocaram o pé no freio, estão com uma boa perspectiva para o Brasil. Então, assim, por esse último dado, né, os outros 2 últimos trimestres, a gente pode ver que os empresários não estão assim com uma perspectiva muito boa para o Brasil. Eles colocaram um pouco o pé no freio para ter mais clareza do que vai acontecer no futuro para poder começar a investir. E aí, dentro dessa formação bruta de capital fixo, tem um outro indicador, né? Não seria um indicador, é um termo que o Banco Central analisa também, que chama hiato do produto. Vou gravar um vídeo também específico sobre isso, mas o que a gente pode falar assim rapidamente, o hiato do produto, o Banco Central analisa a capacidade produtiva do país. Então, através da formação bruta de capital fixo, o Banco Central pode tirar duas conclusões. Os empresários eles não estão investindo porque eles têm uma capacidade já na empresa, uma capacidade ociosa de produção, ou seja, tem uma parte da produção que já não está sendo utilizada para produzir, ou eles estão no limite da produção, que se eles não investirem, eles vão aumentar o preço dos produtos para forçar o consumo a cair e com isso gera inflação. Então vocês vão ouvir bastante o Banco Central, principalmente quando tem divulgação da ata do Copom, né? Eles falam bastante que eles estão olhando o hiato do produto, a perspectiva de inflação para o futuro, a parte fiscal do país, que é muito importante. E nessa compilação de dados, eles formulam a política econômica do país e decidem se sobe a taxa de juros, se mantém, se cai. É basicamente isso. Certo, pessoal? O que eu tinha para falar hoje é isso. Se ficou muito chato, vocês deixam no comentário aí. Quiser me dar sugestão de temas para falar, de indicadores, deixa aqui embaixo. Eu vou analisar, eu vou responder, a gente vai se conversando. E se o vídeo também ficou ruim, deixa aqui nos comentários, me dê dicas. Eu estou começando, não sou muito bom ainda para falar, mas eu vou melhorar e a gente vai trocando essa ideia para deixar os vídeos no futuro cada vez melhores. Beleza? Então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo para me ajudar e compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas que vocês puderem, que ajuda no crescimento aqui. Muito obrigado, até a próxima e valeu!